Olá, boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui hoje com vocês. Hoje, que é um dia especial, assim, digamos, colocado para um evento específico. Hoje é 13 de outubro, o Dia Mundial da Conscientização sobre a Trombose, que é um problema importante, principalmente em cirurgias, e esse Dia da Conscientização é feito justamente para isso, para que as pessoas se preocupem durante as cirurgias, para evitar que haja essa complicação de trombose durante a cirurgia. Mas a gente aproveitou o dia para falar sobre algo relacionado, mas um pouco diferente, que é essa relação que tem muita coisa sendo falada sobre trombofilia e reprodução humana, ou sobre trombofilia e abortamento de repetição. E eu tenho um grande prazer de ter uma amiga, desde a época de residência, alguns anos na minha frente, a doutora Débora Margato. Tá? A doutora Débora, ela fez medicina em residência comigo no mesmo local, aqui na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. Ela fez mestrado em toxicologia pela Unicamp, atualmente está terminando o seu doutorado pela Unicamp também. Ela é parceira aqui da CMR desde 2018, tem vários artigos publicados e gosta demais desse assunto de trombofilia e reprodução e abortamento. Vou ver só se ela já está aqui com a gente para eu estar aqui sim. Vamos colocá-la. Oi, Débora. Oi, Léo, tudo bem? Tudo ótimo. Que bom que você entrou aqui. Hoje foi tudo certo. Geralmente eu tenho alguns problemas aí na conexão, mas hoje foi perfeito. Débora, eu já te apresentei, já falei que hoje é dia 13 de outubro, é o Dia Mundial da Conscientização sobre a Trombose, que isso é um ponto muito importante para a cirurgia, que antes era esquecido, e trombose era uma complicação relativamente comum, e que a gente está aproveitando esse dia aí para falar sobre algo importante na reprodução, que é muito comentado, que é a questão da trombofilia, infertilidade, reprodução, abortamento. Então, já apresentei você aqui também para a gente, e é um grande prazer estar aqui contigo para falar sobre esse assunto que você gosta demais, Débora. Muito obrigado. Bom, Léo, é um enorme prazer estar aqui nessa live falando um tema que a gente gosta bastante, né? E ainda mais com você. O Léo é uma pessoa visionária que eu conheço desde quando ele entrou na faculdade, porque eu sou um pouquinho mais velha que ele, né? Lá na USP Ribeirão, só um pouquinho. E o El fez a graduação em Medicina, residência em Ribeirão, ele tem mestrado e doutorado pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto e livre docência. E, além disso, ele tem mais de 600 artigos publicados em revistas de alto impacto, né? E, além disso, eu considero ele uma pessoa, assim, visionária, principalmente na reprodução assistida, né? Principalmente, e querendo levar para as famílias que não têm muito acesso ou não tinham um bebezinho em casa. E é por essa, dentre outras, que eu me tornei parceira da CMR desde 2018 e só tenho a agradecer desde então. Ah, e diretor clínico também, né, Well? A Carol é diretora técnica e o El é diretor clínico da CMR. É verdade, ela manda em tudo, eu obedeço, tento resolver os problemas que ela não quer. Muito bom, Débora, muito obrigado. É uma enorme honra para mim, sempre admirei demais o trabalho da Débora, muito sensato em tudo, desde colocando para os amigos sobre o choosing wisely, sobre utilizar a medicina baseada em evidência, evitar super diagnóstico, fazer diagnósticos demais, fazer tratamentos desnecessários, iatrogenia, o que a indústria farmacêutica tem um enorme poder de promover, visto que ela tem muito dinheiro para pagar médicos influentes, para colocarem aí pessoas para falarem bem dos diagnósticos, das intervenções, e que isso, como se isso resolvesse um problema, quando isso, na verdade, é só uma grande fábrica de dinheiro, movimenta muito recursos, desde vitamina, tá? Que a gente vê demais, muita propaganda de vitamina, até sobre todas as áreas aí, mesmo cirurgia intrauterina, remoção de micro alterações na cavidade, a gente tem em todos os pontos aí excessos de procedimentos sendo promovidos e que isso, em geral, só leva a gastos e a riscos desnecessários.
Mas existe também um ponto importante, a gente precisa falar dos pontos importantes. Sim. Mas tem muita coisa mais. Eu sempre falo para as pacientes, como será que a gente chegou até hoje vivo, né? Sem tanta coisa, concorda? Como que a gente está vivo? Olha que sorte, que privilégio. Mas é isso. Ótimo. Muito bom, então, Débora. Muito obrigado. Eu vou começar, então, Débora, te fazendo uma pergunta que é muito importante para a gente entender esse lado aí, já que vamos falar um pouco de trombofilia, reprodução, infertilidade, aborto, a gente precisa saber o que é trombofilia. Trombofilia, então, é uma chance da pessoa de ter trombose, uma chance aumentada da pessoa de ter trombose. E a trombose é o entupimento de um vaso sanguíneo. E a trombose pode ser tanto venosa quanto arterial. Claro que a gente vai se ater hoje a falar só sobre trombose venosa, mesmo porque a trombose arterial é o infarto, o AVC, que também tem outra fisiopatologia que não interessa para a gente nem na reprodução, nem na área obstétrica, nada disso, né? Então é simplesmente isso, é uma chance maior que a pessoa tem de ter trombose. Ótimo. Muito bom, então. E o que a gente pode ter, então, Débora, essa questão de classificação de trombofilias? Porque talvez uma das confusões que existe, ou de muita investigação, é achar que toda trombofilia é igual. Tem algumas coisas que são marcadores de risco para eventualmente ter uma trombofilia, que já é usado como trombofilia também. E tem situações em que o risco aumenta de uma forma bem grande e que essas pessoas, em geral, aos 20, 30 anos, já tiveram um evento de trombose na vida. E a gravidez aí como uma situação que a gravidez também é uma trombofilia. Não dá para deixar de falar. Então, a pessoa grávida, a pessoa que acabou o parto, então toda grávida tem trombofilia, porque a gravidez em si só aumenta o risco de trombose e o puerpério é uma trombofilia grave. Exatamente. Se a gente for pensar por risco, o puerpério é uma trombofilia grave, tá? Porque ele aumenta em 50 vezes o risco de trombose, o que é situações aí de trombofilia de alto risco. E a gravidez seria uma trombofilia de baixo risco, se a gente fosse comparar com as idades. Mas a gente tem dois tipos. A gente tem a genética familiar, queria que você me falasse, e a gente tem a hereditária, e a gente tem a trombofilia adquirida. O que você me fala disso daí, Débora? Então, a gente tem essa chance maior que a pessoa tem de ter trombose, como você mesmo colocou, né? A gestação, então, a gente tem uma chance aumentada por conta do aumento dos hormônios. O pós-parto, quem tem câncer tem chance maior. Quem tem obesidade, por exemplo, 50% do brasileiro está obeso. Então, 50% tem chance de ter mais trombose. O cigarro, o tabagismo, então se fumar mais que 8 cigarros, já está ali com uma trombofilia que a pessoa adquire fumando, né? Além disso, cirurgia de grande porte, cirurgia ortopédica, uso de pílula e terapia hormonal, a chance de ter trombose é muito, muito, muito pequena, né? Então, assim, a trombofilia, que é essa chance, a gente classifica em duas formas. A hereditária é aquela que a pessoa nasceu com algum problema genético que dá a ela uma chance maior de ter trombose, né? Então, tem algumas trombofilias que, graças a Deus, tem uma incidência muito rara. E a gente só investiga se a pessoa já tiver tido algum episódio de trombose raro, sem ter tido trauma, sem ter tido cirurgia. E quando tem uma incidência grande na família de tromboembolismo venoso, que é a trombose, né? E tem as trombofilias adquiridas, ou seja, a pessoa adquiriu durante a vida. Ela não nasceu com essa condição genética. Essas sim são importantes, mas para fins de medicina reprodutiva, quando a pessoa nunca engravidou, ou quando a pessoa fez um monte de fertilização e não implantou o embrião não grudou, não deu exame de gravidez positivo, não tem nada a ver pesquisar qualquer trombofilia até 2020. Não tem nenhum estudo que fale que precisa pesquisar, muito menos tratar,
né? Ótimo, muito bacana. Eu até costumo colocar, porque às vezes as pessoas têm algumas dúvidas de trombofilia. Eu gosto muito de usar o manual da COG de anticoagulação na gravidez, porque ele separa bem, e assim, basicamente, a pessoa que está grávida é uma trombofilia. Se ela é uma trombofilia adquirida. Se ela já tiver uma trombofilia hereditária de alto risco, ela precisa fazer um acompanhamento para evitar que, quando você junta duas trombofilias, que isso realmente traga algum impacto. Então, as pessoas às vezes acham que tudo é trombofilia, mas não é. As únicas trombofilias de alto risco que tem assim é quando a pessoa é homozigoto para o fator 5 de Leiden, muito raro ter isso. Quando ela é homozigoto para o gene da protrombina, quando ela tem os dois, o fator 5 de Leiden e a mutação do gene da protrombina, ou quando tem deficiência de antitrombina. São só essas 4 situações. É muito raro ter uma trombofilia de alto risco, e essas são situações bem raras mesmo. As outras todas são de baixo risco, e tem um que a gente mais vê em reprodução, é 100% das pessoas com diagnóstico de trombofilia. Débora, me explica aí por que atualmente 100% das pessoas, se a gente for considerar obesidade como trombofilia, usar hormônio como trombofilia, fumar como trombofilia, tudo tá? Então, assim, obviamente, 100% das pessoas têm trombofilia, porque se estão obesidade. E aí tem as genéticas ainda. O que você me fala da prevalência de situações que hoje são investigadas para classificar 100% das pessoas como tendo trombofilia hereditária? Então, na verdade, quando a gente está numa consulta, a gente pergunta, além do porquê que a paciente está na consulta, antecedentes pessoais e antecedentes familiares, né? Então, é raro a gente ver a paciente com antecedente de trombose e com antecedente familiar de tromboembolismo venoso com uma incidência alta na família. Ou seja, não teria nenhuma indicação de estar pesquisando qualquer trombofilia hereditária, né? Então, mas por que será que essas pessoas já chegam na nossa sala, no nosso consultório, no seu que está em Ribeirão, no médico que está lá no Nordeste, no médico que está no Sul, e, na verdade, em muitos países do mundo também. Por quê? Desde a época da década de 50, não foi nem por obstetra e nem por ginecologista essa pesquisa, foi por hematologista. Eles começaram a pesquisar famílias que tinham muita trombose venosa, muita incidência, nem existia exame para trombofilia, e eles começaram a ver que essas famílias tinham uma incidência maior de um fator da coagulação modificado, mutado, que depois foi chamado de fator 5 de Leiden. Mas mesmo assim, a incidência nessas famílias de trombose, embora fosse alta, mesmo tendo o fator 5 de Leiden, não era tão alta assim como eles esperavam. E ao longo dos anos foram surgindo mais pesquisa para observar esses eventos aí de trombose nas pacientes. E começaram a ver que tinham famílias com eventos de trombose mais exagerados que tinham outros probleminhas, como você falou. Essas 4 que você falou que tem uma incidência baixa na população, né? Só que daí no final dos anos 90, é que foi diagnosticado uma síndrome, não posso falar, a síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Então, eles começaram a ver que tinham mulheres que tinham mais aborto de repetição, que poderiam ter histórias mais de trombose, e aí eles descobriram, por meio de pesquisa, que existe uma síndrome que chama síndrome do anticorpo antifosfolipídio, e que esse anticorpo leva a paciente a ter mais trombose, que é uma trombofilia adquirida. Só que os estudos com as trombofilias hereditárias não levavam em conta a trombofilia adquirida, se a paciente poderia ter ou não. Então, começou uma corrida entre os próprios médicos em pedir tudo quanto é tipo de exame para tentar tratar, só que a gente não tem nenhuma diretriz e nenhum apoio na literatura científica que justifique a gente pedir o exame, quanto mais tratar, né? No caso de trombofilia hereditária. No caso da trombofilia adquirida, que é a SAF, quando tem indicação de ser solicitado, aí sim a gente consegue estar ajudando essa paciente a evitar uma trombose. Ótimo. Então, o que eu tenho mais ou menos, só para colocar nesse ponto, Débora, é que a gente
teve uma condição diagnosticada que foi a SAF, que era uma trombofilia que estava um pouco relacionada com o aborto, mas a única. E, eventualmente, não é nem pela trombofilia, e sim pelos anticorpos, uma reação imune que, eventualmente, pode estar relacionada aí com um pior desfecho obstétrico. E a gente tem todas as outras trombofilias, todas as outras, que até hoje não mostrou nenhuma reação aumentada com pior desfecho reprodutivo, com mais aborto, e nem que e também já ficou bem documentado que o uso de heparina nas trombofilias hereditárias não reduz em absolutamente nada o risco de aborto, né? E ele só é indicado para evitar que a mulher morra quando tem uma trombofilia de alto risco, para evitar trombose na mulher. Então a gente tem a SAF, que é uma condição que aumenta um pouco o risco de aborto, que a gente não tem uma evidência muito forte, mas parece que a aspirina e heparina para essa paciente pode melhorar um pouco o desfecho reprodutivo, apesar de ser um pouco controverso ainda. E a gente tem todas as outras trombofilias, incluindo obesidade, incluindo tabagismo, incluindo que são adquiridas, e as hereditárias leves, que já está bem documentado que a heparina não reduz em nada o risco obstétrico, o risco de perda gestacional, e, além do mais, infertilidade. Infertilidade, então, não existe nenhum sinal, nenhuma indicação, absolutamente nada, de que qualquer tipo de trombofilia reduz a chance de uma pessoa engravidar após um tratamento de reprodução ou algo do gênero. Tá? A SAF é muito simples de investigar, são 2 dosagens hormonais, mas lembrar que não tem como ter síndrome de corpo antifosfolípide sem ter um evento clínico ruim, sem ter tido abortos, sem ter tido uma trombose prévia, porque não é só com o exame que faz diagnóstico de SAF, tem que ter alguma indicação clínica, né? Então a gente tem esse ponto. Não existe diagnóstico de SAF. Se eu for lá e dosar as coisas e vier alterado, eu não tenho SAF. Tá? Não tem como ter SAF assim, porque ele teria muito falso positivo. Muitas pessoas seriam diagnosticadas erroneamente por exames alterados, sem nenhuma associação clínica. E todas as outras que existem, as outras trombofilias, já está bem documentado que usar heparina não melhora em absolutamente nada o desfecho reprodutivo, mas para as trombofilias de alto risco, existe indicação do uso de heparina durante a gravidez para a mulher não morrer com trombose. Basicamente seria isso, para reduzir o risco de uma trombose e de um problema sério com ela aí durante a gravidez. Mas existe, esses são os pontos. E aí tem essas trombofilias, vai ter o quê? 2% das pessoas? 3% que tem. Mas aí tem uma outra situação, que 95% das pessoas atualmente chegam no consultório com o diagnóstico de trombofilia sem ser trombofilia, mas com o exame mostrando essa alteração. Vocês sabem falar um pouco disso daí, Débora? Quer que eu comente? Você prefere comentar? Não, eu quero. Eu só ia fazer um parênteses antes, só assim, antes da reprodução assistida, os pesquisadores começaram a achar que a trombofilia hereditária poderia estar causando aborto de repetição, doença hipertensiva na gravidez, descolamento prematuro de placenta, óbito fetal intrauterino tardio, e todos os estudos, até o momento, estudo bom, né? Não adianta pegar estudo ruim, pequenininho, que a pessoa publicou em revista ruim. Todos os estudos, até o momento, não tem nenhum embasamento para a gente estar pesquisando e nem tratando. E, claro, tem um estudo que saiu numa das melhores revistas do mundo, em 2010, e que evidenciou que não melhorava a incidência de nascido vivo em mulher em uso de heparina, de baixo peso molecular, né? E tem um outro estudo que continuou dele, que não teve ainda, não acabou, porque eu acho que ele encerrou, eu pesquisei até em base de dados, porque não tem uma resposta. Eu pesquisei na base de dados da Inglaterra, eles não acabaram o estudo em 2015, então ele está parado, né? Ou seja, a gente não precisa ficar procurando pelo em ovo, a gente tem que chegar para o casal e falar, olha, a gente não tem ainda todas as respostas, e o que a gente tem não vamos fazer coisa desnecessária. Aí agora, voltando para as trombofilias que chegam no nosso consultório, para os exames, né, que chegam. Primeiramente, a gente, como médico, a gente tem que pedir um exame se a gente for fazer uma aplicabilidade do exame, tratar, porque a gente não vai saber, não, eu só quero saber. Não. Então,
alguém gastou esse dinheiro erradamente, ou a paciente ou o plano de saúde. Lembrar que o plano de saúde é a paciente também que paga, né? Então, assim, a gente vai pedir um exame X para tratar alguma coisa. Então, a gente vai pedir se a gente não for tratar? Ou seja, é melhor não pedir. Aí, dos exames que são solicitados para essas pacientes, e às vezes mais de uma vez, para confirmar, assim, para chover no molhado, são a mutação na metileno tetraidrofolato redutase, que é muito solicitada. As pacientes chegam com, assim, com rótulo na cabeça. Eu sou portadora disso. É como se ela falasse, nossa, se não me der heparina, eu vou morrer ali na esquina agora, né? Aí chega também com o mais recente, que eu acho que elas acham que é até mais chique, porque eu acredito que ele seja mais caro, que é o PAI. Enfim, além de outros, que eu não sei se você está lembrado de algum outro. Não, são esses dois que são os mais comuns e que não entram nem na classificação de trombofilia. Eles seriam um marcador de que algo que entre essas pessoas, mesmo assim, é tão sutil, porque isso é a mesma coisa que falar que o tipo sanguíneo A é diferente do tipo sanguíneo O, que um tem trombofilia em relação ao outro, porque não são doenças, são polimorfismos. Polimorfismo é uma situação que não é uma doença, que é uma variabilidade, que tem uma situação extremamente comum na população, ser tipo sanguíneo O, ou tipo sanguíneo A, e achar que o A é uma doença em relação ao O, ou que o tipo sanguíneo negativo é uma doença em relação ao tipo sanguíneo positivo, porque são situações que a gente chama de polimorfismo, que você tem uma situação que é comum e tem pessoas de um jeito, pessoas de outro, e dessa seguinte maneira a gente vai ter muito. Qual que é a proporção de pessoas que tem essa mutação no metiltetraidrofolato redutase? Tá? A gente tem 40% a 50% da população da América Latina tem mutação na metiltetraidrofolato redutase, na MTHFR, e nem por isso são doentes, nem por isso estão caindo duro ali, morrendo de trombose na esquina, e nem por isso existe qualquer risco aumentado de um evento trombótico nessas pessoas, tá? Não são pessoas que precisam usar heparina além do normal depois que fazem uma cirurgia. Não existe nenhuma indicação para isso, não são trombofilias. Existe um outro polimorfismo, que é o polimorfismo do pai, que é o 4G, 5G, 5G, que também é um polimorfismo, não é uma doença, não é uma trombofilia, e que também está presente o polimorfismo, uma forma não usual, em 50% da população. Quando a gente combina essas duas coisas, 50% de um, 50% do outro, que pode ter um gene ou outro, você chega aí uns 75%, 80% da população com essa trombofilia. E aí o resto você vai incluir a obesidade, os outros fatores, aí você chega a 100%, né? Que eu falo, 100% das pessoas, se você for considerar aí, ou praticamente 100%, mais de 95% das pessoas teriam trombofilia. Eu acho que é isso que a indústria queria mesmo, porque aí não precisa nem fazer o exame. A gente já prescreve heparina para todo mundo, porque não dá para engravidar, ter filhos sem usar heparina. E uma das coisas que eu costumo colocar, que todo mundo vem com as histórias e faz sentido, é que é muito, muito difícil distinguir, separar o que é efeito do que é uma coincidência. Tá? O que significa isso? Tá bom, a mulher está grávida e ela perdeu a gravidez. Ao investigar, é porque você usou salto alto. Tá? Aí na próxima gestação, ela usa o salto baixo e a gravidez vai até o final. É muito difícil para a pessoa separar que a segunda gravidez foi para frente. Será que foi por coincidência? Ou será que foi porque ela parou de usar o salto e começou a usar sapato sem salto? Tá? É extremamente difícil fazer isso individualmente. Até porque cada vez que uma mulher engravida, então vamos dizer, uma mulher de 35 anos, 40 anos engravida, tem 30% de risco de abortar, 70% de risco de ir bem. Tá? Então, quando uma mulher com 35 a 40 anos engravida, é mais ou menos isso, 30% de risco de abortar. Não importa o que faça, mas é 70% de chance de ir bem. Então, a mulher abortou 4 vezes, que acontece, não muda muito. O risco continua sendo uns 30%, 30%, 40% de abortar de novo. E ela engravida e faz qualquer coisa, e a gravidez vai até o final. Ela certamente vai atribuir o desfecho favorável, a gravidez ter ido até o final, aquela mudança que ela impôs. Tá? E é muito difícil
Muito difícil separar as coisas e a pessoa começa a acreditar que aquilo é fato e começa a disseminar para todas as outras pessoas. E é um campo, e para a gravidez, para a fertilização in vitro é a mesma coisa. Sempre que a gente transfere o embrião, a chance de gravidez não é alta, é baixa, é nesse valor intermediário, aí 30%, 50%, 60%. Quando você está nessa situação de 30%, 40%, 50%, é muito difícil distinguir muito o que é efeito de uma intervenção do que é simplesmente a coincidência de tentar continuar tentando. Aí tem até o comentário que salto alto é sempre ruim, mas o salto alto não causa o aborto, tá? Então a gente pode ser ruim para postura, não sei, para questão de vaso, mas para o aborto o salto alto acaba que só se a pessoa cair do salto, né? E acabar tendo um acidente aí sobre a questão do salto. Então, ótimo. E aí, com isso, a gente tem a criação, e o que eu acho que existe, Débora, também nesse ponto, é o motivo pelo qual se começa essas investigações, que é tentar explicar o inexplicável. Explicar o porquê que a pessoa aborta, sendo que existe esse risco sempre de 30% de aborto, e explicar por que uma transferência de embriões não resultou num bebê. Sempre que a gente começa, eu vou tentar colocar assim, sempre que a gente começa a tentar esses pontos que não são explicáveis, começa a se recorrer a uma sequência de exames em que 100% das pessoas vai ter alteração em pelo menos uma. E com isso, eu consigo, como médico, falar, olha, achei a causa do seu problema. É ótimo para o médico. O problema é que você tem alteração nesse exame. Mas eu peço uma lista de exames em que eu me asseguro que 100% das pessoas vão ter uma alteração em pelo menos uma delas, ou pelo menos uma delas, e com isso, não, agora que eu descobri que existe esse fator, o que é totalmente normal, 50% das pessoas têm, eu vou começar com essa intervenção. E o pior de tudo é que a indústria fomenta esse tipo de atitude, porque ganha-se muito dinheiro com venda de medicamentos desnecessários, e eles que patrocinam os congressos, contratam os professores para falar bem dessas intervenções, dessas investigações, e acaba que sendo algo repetido, que vai sendo repetido por outros. Alguns até entendem que estão fazendo algo errado, mas muitos médicos que acabam pedindo tudo isso simplesmente são influenciados por médicos que foram comprados pela indústria, comprados de uma forma geral de falar, mas que acabou colocando dinheiro e a pessoa só é chamada para falar se ela fala bem das intervenções, dos pedidos de exame, que vão acabar vendendo mais daquela medicação. O que você opina sobre isso aí, Débora? O que você acha disso? Não, eu concordo, mas eu também sempre falo para as pacientes que chegam pedindo a minha opinião, né? Eu falo assim, que na realidade é muito angustiante para a gente como médico falar para a paciente que a chance dela numa fertilização é menos que 35%. Mas é aqui no Brasil, é na China, na Europa, é nos Estados Unidos. A gente queria falar que é 100%. É também muito chato chegar e falar, olha, o bebê não foi para frente, está com um aborto retido. É difícil. A gente tem essa angústia como pessoa mesmo. A gente não gosta desses desfechos. Mesmo porque a gente foi para uma área que vê muito nascimento, né? Então, a gente gosta de desfecho favorável. E eu acho que é uma limitação do próprio médico como pessoa falar, olha, a gente não tem estudo suficiente para estar pedindo esse exame. Ficou mudo, Débora, agora que você mexeu. Eu estava te escutando, agora parou. Continua mudo. Não, quer sair e voltar? Eu parei de te escutar 100%, ficou 100% mudo. Uma coisa que eu posso fazer é te tirar e te convidar de novo para entrar. O que você acha? Pode ser? Eu vou fazer isso, tá? Eu vou tirar e te convido de novo para entrar. Acho que aí dá certo.
Vamos esperar aí, ver o que acontece. Deu esse probleminha técnico aqui na nossa conversa. E aí depois a gente já vai passar, a gente acho que está só falando as palavras finais aqui da Débora, e depois vamos para as perguntas aí. É que a Débora deu, acho que algum problema, não estou nem conseguindo concluir esse encerramento. Vamos ver. Bom, eu vou fazer o seguinte, enquanto volta aí a chamada, eu estou tentando voltar, vou as perguntas aqui do público e aí depois a gente volta com a Débora assim que a gente conseguir a conexão. A Débora já saiu, mas aqui eu agora sim, vamos chamar. Tenha dado um erro aqui. Internet, isso, internet da roça, Are. A internet da roça dá problema. Vamos lá. Vamos chamar aqui de novo. Pronto. A Areia já fez o diagnóstico da hora, que a internet da roça dá problema. Isso. Muito bom, Débora. Continue aí, coloque suas palavras finais e depois a gente vai para as perguntas. A gente já tem um tempinho bom para as perguntas aí. Tá. Não, então, o que eu estava falando é isso. Eu acho que é uma angústia do profissional e querer achar uma solução. E o casal também quer uma resposta para tudo, né? A gente sempre quer uma resposta imediata para tudo. O ser humano quer uma resposta, não quer ficar nessa incerteza. Ah, mas será que isso? Ah, doutora, a senhora vai deixar eu ficar abortando um monte de vezes para não me tratar? É difícil também, eu até entendo. Mas nenhuma sociedade de reprodução que a gente se baseia, que a gente se norteia, que é a sociedade americana ou europeia, nenhuma recomenda essas pesquisas de trombofilia hereditária, né? E a de SAF só quando tem critério clínico, senão a gente não precisa ficar pedindo o exame de rotina para pesquisar SAF, né? Então, nenhuma diretriz de sociedade de hematologia, de sociedade de reumatologia, nenhuma fala para pesquisar nada, a não ser a SAF se tiver algum problema, né? Algum problema clínico. Então, era isso. Ótimo. Então, é isso que a gente tem. A Sociedade Europeia, que publicou um dado, assim, um manual sobre abortamento de repetição, falou simplesmente para pesquisar a SAF em pessoas com abortamento de repetição, que é para as 2 ou 3 perdas, existe uma certa controvérsia aí, o que seria, mas lembrando que a heparina não salva os abortos nem de quem tem SAF. Existe uma dúvida se reduz um pouco, mas não acaba com eles, tá? E eu acho que é extremamente difícil para qualquer casal enfrentar de novo o problema sabendo que a chance é a mesma de acontecer um aborto. E ter que contar com a sorte. A gente não gosta de contar com a sorte, tá? É muito, muito complicado esse ponto, mas infelizmente a gente não tem hoje o controle sobre o desfecho. Tá? Existe a ilusão do controle, que é uma coisa muito comum do ser humano, mas a gente não tem controle sobre fazer dar certo uma reprodução assistida ou fazer dar certo uma gravidez até o final. O que a gente tem é controle sobre meios para a gente evitar danos desnecessários com intervenções normais e promover benefícios de intervenções que valem a pena, como, por exemplo, usar aspirina e cálcio depois de 10, 12 semanas para reduzir pré-eclâmpsia, que já tem estudo mostrando, o custo é baixo. Ninguém fala disso. Todo mundo quer falar de heparina. Mas a aspirina, que reduz em 80% o risco de pré-eclâmpsia grave, ninguém fala. Não tem nem discussão. Ninguém nem prescreve, porque não tem nenhum interesse comercial sobre o uso de aspirina, já que é um medicamento de custo extremamente baixo e muito efetivo aí para reduzir esse desfecho ruim. Que a gente passa sempre aqui, porque a gente sabe que vale a pena. Eu acho que isso... Pode falar, Débora. Depois a gente vai outra coisa é lembrar que a heparina não passa a placenta. Então a gente não vai tratar nada do neném, né? E o AS passa, mas o AS é seguro. Eu sempre falo que, ó, é seguro até agora, 2020. A gente não sabe no futuro. E a medicina vem com um monte de ondas de publicações, tudo. Pode ser que daqui 5 anos fala, nossa, o que vocês falaram hoje é uma bobeira. Mas a gente tem que dançar conforme a música do momento, né? E outra coisa, uma pessoa tomando heparina, mesmo em dose profilática, e AS, se ela escorrega no chuveiro, ela bate a cabeça, ela pode não ver o filho dela, né?
bate a cabeça, sangra a cabeça. Então, a gente sempre tem que colocar tudo numa balança e tudo com bom senso. Eu acho que isso é o melhor para todo mundo, né? Ótimo. Eu falo isso também, um acidente de carro, a pessoa que está tomando heparina pode morrer muito mais, um descolamento de placenta que ia sangrar um tanto, sangra muito mais e pode ser um evento pior. Então, é um risco e não tem, já está comprovado que não existe benefício em quem tem trombofilia. Usar heparina não reduz o risco de aborto, tá? Então, esse que é uma coisa que a gente tem bem colocado. Vamos às perguntas aqui. Seria necessário o uso de enoxaparina antes da TEC em quem tem trombofilia? Não. Não tem nenhum sentido, não faz o menor sentido. Quem tem trombofilia de alto risco, depois que está grávida, tá? E são só aquelas 4 situações, vale a pena procurar ou um médico que faça pré-natal de alto risco, que saiba conduzir para fazer uma anticoagulação para evitar que ela tenha trombose. Mas são pouquíssimas as situações. MTHFR. É indicado o uso de enoxaparina? Não. Resposta: não. MTHFR é normal. Tem uma pergunta: é normal ter mutação? É normal. 50% das pessoas têm. Tá? Então é normal ter mutação no MTHFR. É normal ter o pai que não é o indicado, 5G, sabe? Tudo isso é normal. Então a gente não tem, isso não são situações, não são condições, não são doenças, tá? São simplesmente, é igual ter tipo sanguíneo O ou ter tipo sanguíneo A, tá? Cada um tem de um jeito, isso não é nenhum tipo de problema. Alguma trombofilia pode atrapalhar a implantação do óvulo, causar infertilidade? Que a gente sabe, nenhuma, nem de alto risco, nada disso interfere com implantação no embrião. Quais exames posso fazer para saber se tenho trombofilia? A minha resposta, Débora: não faça exame para saber se tem trombofilia. Não existe nenhuma indicação de investigar se tem trombofilia. Se na sua família, entretanto, existem várias pessoas com trombose, aí vale a pena uma investigação, se você estiver pensando em engravidar, porque caso você tenha uma trombofilia de alto risco, tá? Que são poucas, é raro isso acontecer, então tem que ter trombose na família, porque todo mundo que tem uma trombofilia de alto risco tem alguém na família que teve trombose, tá? Isso é impossível ter uma trombofilia de alto risco sem alguém na família que tenha tido trombose. Então, nessa situação, vale a pena investigar, porque caso você seja portadora de uma trombofilia de alto risco, o obstetra vai te tratar com mais cuidado, eventualmente pode ser interessante o uso de heparina para reduzir o risco de trombose na gestação. Pergunta agora para você, Débora: qual o benefício de usar enoxaparina durante a reprodução assistida? Nenhum, a não ser que a pessoa compre por conta e use sozinha. Mas não tem benefício comprovado até hoje. Nem benefício a história de trombose. Então, vamos supor que uma pessoa que já teve trombose e vai fazer uma FIV, ela não precisa de heparina, a não ser que ela engravide, aí na gestação é outra história. Exato. Até porque se ela usar heparina, ela corre riscos de sangrar mais durante o procedimento. Então, eventualmente, uma pessoa com uma trombofilia de alto risco durante a estimulação, a gente pode considerar usar letrozol para não ter o efeito do estradiol em causar trombofilia adquirida, que seria ter muito hormônio em circulação, junto com uma trombofilia hereditária de alto risco, tá? Então, aí, talvez uma pessoa com trombofilia hereditária de alto risco seja interessante associar durante a estimulação ovariana letrozol, mas não heparina, porque depois a pessoa sangra de um monte na captação de óvulo e aí morre por conta do sangramento. Não faz o menor sentido, o risco é muito maior, tá? Então, não. Então, esse já respondeu: nenhum benefício usar enoxaparina para reprodução assistida, 000, tá? Na verdade é negativo, só para a indústria que ganha, que é bom. Para eles é bom. Quando gestante, tem diferença tratar uma trombofilia genética de uma adquirida? Quando a pessoa já engravidou? Tem, porque sim, a hereditária, a não ser isso que você comentou, dependendo do tipo, mesmo assim, as diretrizes são bem difíceis colocar heparina,
não precisaria estar tratando. Agora, se na gestação ela tiver diagnóstico de clínico e laboratorial de SAF, aí tem indicação da inoxaparina. Tem alguns estudos que são controversos, mas tem mais AS. Mas tem que lembrar, tem que tomar bastante líquido, tem que usar meia de média compressão para evitar trombose. Então, assim, a heparina não é um santo, né? Ela pode ser vilã também. Então não seria nem entre adquirida e genética, seria a SAF só, que a gente tem, né? Só a SAF. Porque obesidade vale a pena ficar usando heparina? Não, tá, não, mas nem tabagismo, nada disso. Nem nada disso. Seria só mesmo a SAF que precisa, que vale a pena aí considerar o uso de heparina para melhorar o desfecho obstétrico. Malformação cardíaca e restrição de crescimento. A causa foi trombofilia? Não. Os estudos já estão comprovados que não é trombofilia. Então, o que a gente tem nesse caso, provavelmente a malformação cardíaca é a causa da restrição de crescimento. Porque o bebê não cresceu direito, porque o coração dele não bombou bem. Então, ele teve uma malformação, por acaso, eventualmente. Colocou. Uma pergunta aqui. Quais sintomas da trombofilia? Esse é mais... Acho que a pessoa quis colocar quais sintomas da trombose, né? Pode ser. Bom, a trombose, ela pode ocorrer em qualquer veia do nosso corpo, mas ela é mais comum nos membros inferiores. Então, a pessoa fica com a perna grande, inchada, com muita dor, de coloração diferente. E aí o diagnóstico é clínico e por método de ultrassom. Ótimo. Muito bom. Como saber se tem trombofilia? A gente já respondeu. O tratamento de trombofilia genética é diferente da adquirida. Quais exames fazer? O resultado do exame de cariótipo de banda G pode interferir se eu engravidar? Esse não tem muita relação, tá? Mas lembrar que aí algumas translocações tem algum problema. Quais os principais exames para se descobrir a trombofilia? A gente já viu que é desnecessário a investigação de trombofilia, tá? Se você tiver na família pessoas com trombose, procure hematologista, ele vai avaliar se vale a pena essa investigação ou não. Gravidez química de repetição, tem alguma relação com trombofilia? Vai lá, Débora, esse aqui já foi para... É parecido com tudo que a gente falou, mas... Não tem nada a ver com trombofilia, nada a ver. Isso a gente assim, não considera falha de implantação porque deu gestação química, mas não precisa ficar pedindo. Geralmente é um embrião que não iria para frente mesmo, né? Tá ótimo. Tem uma pergunta aqui diferente, que eu acho que envolve o nosso bastante atenção. Dani Vegasina colocou: depois de 3 abortos, continuo tentando sem fazer nada diferente? Esse daqui, eu vou começar, Débora, e aí depois você coloca aí os seus pontos, tá? Mas existem alguns exames para serem feitos, mas infelizmente, na maioria dos casos de aborto de repetição, não existe nenhuma causa específica e eventualmente foi apenas por azar, tá? Lembrar então que uma mulher aí próxima aos 40 anos tem mais de 30% de risco de abortar por vez. Ter 3 abortos diferentes seria perder 3 vezes seguida no 2 ou 1, tá? Não é nada do outro mundo, isso acontece, pode ter sido mera coincidência, um mero azar repetido, tá? Mas existem alguns exames para a gente fazer em quem tem aborto de repetição. Vou até colocar aqui do nosso manual, tá, Débora? Porque a gente tem esse ponto. O que é? 1, aconselhar sobre obesidade, tabagismo e uso excessivo de álcool, porque essas situações são modificáveis e podem reduzir um pouco o risco de aborto. O problema é que não é, principalmente a obesidade, é o mais difícil de se mudar. O tabagismo e o uso excessivo de álcool é difícil também, mas é mais fácil de se conter. Segundo, um cariótipo para o casal também tem o sentido, porque pessoas que têm aborto de repetição, a proporção de casais com alteração, com translocação, sobe de 1 para 500 para 2, 3%. Então, 2, 3% das pessoas que têm aborto de repetição pode ter alteração no cariótipo. E isso pode eventualmente explicar, tá? Uma translocação, uma inversão cromossômica aí, às vezes, favorece o risco de aborto. Um outro, que também muda muito pouco, que é dosar a glicemia e o TSH, o diabetes ou o hipotiroidismo podem ter alguma relação. Um que eu acho muito importante, não se faz de rotina, Débora, é investigar com mais
intensidade a presença de hidrossalpinge. Porque lembrar que a hidrossalpinge dobra o risco da pessoa abortar. Tromba dilatada é um fator que ninguém fala muito, mas que deve se investigar até no aborto de repetição, porque é uma causa de abortamento. Avaliar o útero, se tem alguma alteração nele, é um pouco controverso. E a terceira seria a gente investigar a SAF, que é a pesquisa do anticorpo antifosfolípide, o anticoagulante lúpico, tá? E a anticardiolipina, tá? Então, tem o anticoagulante lúpico e a anticardiolipina. Seriam esses dois exames para a gente fazer e, eventualmente, a antibeta-2-glicoproteína, mas não é tão necessária. Seria só o anticoagulante lúpico e a anticardiolipina. Isso para perdas precoces. Aí tem aquelas pessoas que perdem com 18, com 19, com 20 semanas. Tá? Nesse caso, a causa em geral é diferente, é um colo uterino incompetente. E aí tem outras coisas para se fazer, que é principalmente a investigação do comprimento do colo por ultrassonografia, que é um fator. Existem alguns testes aí fora da gestação, e tem tratamentos como cerclagem, usar progesterona, pessário, que ainda está em investigação aí para tentar reduzir esse risco, tá? Então, não é que vai fazer tudo igual, mas resultar em um nascimento é 70%. Tá? Então, para ela ter o bebê, ela vai precisar correr esses 30% de risco de ter um novo aborto, mas ela tem 70% de risco, de chance de conseguir o seu nascimento. Débora, você tem alguma coisa diferente para falar aí? Não, é exatamente o que você falou. Tá perfeito. Ótimo. Então, muito bacana. Eu gosto muito de concordar com a Débora, porque ela sabe muito do assunto. Então, é muito interessante a gente estar falando exatamente a mesma língua. Qual o risco, agora eu vou deixar para você, Débora, qual o risco de usar anticoagulante sem necessidade? Acho que você já colocou um, mas poderia que você falasse mais. Não, o risco da heparina é um sangramento não desejável, né? Um sangramento principalmente em órgão nobre, no sistema nervoso central. Então, claro que quando se usa... Eu já vi paciente usar heparina numa dose plena, que é numa dose quando a pessoa desenvolve trombose na gestação. Vamos supor, a pessoa teve uma trombose porque tem obesidade ou porque ficou acamada e tem o fator de estar gestante, né? Aí, na gestação e fora da gestação também, a gente tem que fazer a anticoagulação plena. E a gente não pode dar anticoagulante via oral. Aí a gente dá a heparina e ela pode sangrar, né? Mas daí a pessoa está com trombose, né? Agora, fora isso, se a gente não tiver critério, o principal problema é sangrar em órgão nobre, que é a cabeça, né? E se sangra na cabeça, ela pode comprometer o resto da vida dela. Essa é o meu ponto de vista. E claro, se ela tiver, por exemplo, uma gravidez ectópica no começo, a gente não sabe se a gravidez está dentro do útero ou não está. No ultrassom, até com 4 semanas, a gente não sabe aonde que está. Não dá para saber, a não ser que tenha um erro de cálculo da paciente, né? E já pensou se ela está usando a S-heparina e a gravidez na trompa, ela não vai para frente. Ou se tiver em outro lugar, é que na trompa é mais comum de estar além do útero, né? Ela pode ter muito sangramento, pode precisar de transfusão sanguínea e pode ter um desfecho pior que a morte. Então, o risco é morrer. Tá? Basicamente, o risco é morrer. Você aumenta o seu risco de morte, seja por um sangramento no sistema nervoso central, um acidente vascular cerebral. A gente perdeu uma colega da faculdade não faz muito tempo por conta disso, mas estava usando heparina por motivo justificável, acabou morrendo com um acidente vascular cerebral. E morte, por exemplo, porque engravidou na trompa, rompeu, já tem risco de morrer sem estar usando heparina por conta do sangramento. A heparina aí aumenta o risco de mortalidade por sangramento se a pessoa tiver uma ectópica e romper no início da gravidez. Pai 1, porque uns falam para tomar enoxaparina e outros não, tá? Eu acho que a gente já respondeu isso, né, Débora? Que pai 1 não é um problema, tá? FAM positivo pode ser uma trombofilia? Não, FAM positivo não quer dizer absolutamente nada, é um marcador totalmente inespecífico, tá? Tem que avaliar.
meu esposo tem baixa contagem de espermatozoide. Isso aqui eu acho que não está muito relacionado. Deixa eu te Oi, atrapalhar um pouco. Oi. Eu recebo também maridos em que alguns geneticistas pedem a mutação da metileno tetraidrofolato redutase. Inclusive, eu tenho alguns e que eles até pararam de tentar a gestação. Olha só que coisa, que difícil, né? Não sei se você já recebeu algum homem com essa pesquisa. Tá certo, tenta se fazer para todo mundo. Porque qual que é a grande vantagem de pesquisar isso, Débora? Você vai achar problema em 60%, 50% das pessoas, aí você justifica ela não tá conseguindo e você vira o médico que detectou, entendeu? Mas enquanto na verdade é tudo normal. É igual o tratamento por tipo sanguíneo, que existe, né? As pessoas fazem, mas não tem nenhum sentido, tá? Então, o outro, seria necessário o uso de enoxaparina antes da TEC para quem tem trombofilia? Não, não, esse aqui não. Se a gente já está recebendo paciente de outro estado por conta do Covid, esse aqui, sim, as pessoas estão fazendo tratamento de reprodução com os devidos cuidados por conta da pandemia. Minha filha faleceu, devo investigar trombofilia? Muito difícil falar assim, sinto muito pelo problema, isso é uma situação dramática de enfrentar um falecimento, mas é importante ver o médico que acompanhou a sua filha, ver o que aconteceu, mas de uma forma geral, a trombofilia não explica esses problemas, tá? Teria que ver o motivo pelo qual ela acabou morrendo, morrido por diversas causas infecciosas. Minha irmã teve trombose, eu nunca investiguei. Fiz a FIV com 38 semanas, tive um descolamento de placenta. Eu acho que deve ter sido esse caso. O descolamento de placenta não é algo que dá para prevenir, a heparina não reduz, a trombofilia não é o que causa o descolamento de placenta, tá? Então, não precisa se culpar e por conta disso de forma alguma. Isso acontece fatalmente em alguns casos e o descolamento de placenta realmente é um evento dramático, tá? Mas que infelizmente a gente não consegue reduzir. MTHFR heterozigoto para os dois que são pesquisados, C677T, A1298C, indicam o uso de heparina de enoxaparina? Não, nenhum deles alterados indicam o uso de enoxaparina para reprodução ou mesmo para reduzir complicações durante a gravidez, nem para reduzir o risco de trombose na gravidez, tá? Porque as que indicam a redução no risco de trombose na gravidez são outras, tá? Isso não entra como trombofilia. Inseminação artificial, eu acho que esse daqui não faz muito. Comentários aqui, o que a gente tem aqui, Débora, para ver? O que a gente tem de comentários? Nossa, tem bastante, mas eu estou tendo aqui. Pronto, nossa, desde o começo tem muita coisa aqui colocada. Porque Deixa eu ver. É muito solicitado, né, Well? Sim, esse é um tema muito comum. A gente está com 5 minutos aí, 7 minutos para terminar, Débora. Em vez de eu ficar procurando aqui perguntas que eu vou me perder, eu já estou me perdendo aqui bastante, tá, com elas. E vou deixar para a gente encerrar. Se alguém quiser alguma pergunta, é só colocar na caixinha. Acho que já teve 2 mais aqui, deixa eu ver. Não tem nenhuma mais na caixinha. Não, nenhuma mais na caixinha. Vamos encerrar, então. A gente está faltando nossos 6 minutos, Débora. O que você gostaria aí de falar para as pessoas sobre o quanto se preocupar com trombofilia? Porque a trombofilia virou a resposta para toda falha de implantação, por que o embrião não engravida, é a resposta para 100% dos abortos. E usar a heparina, então, seria a forma da gente levar a FIV, dar 100% de sucesso e zerar o risco de abortamento, tá? Então, pelo que a gente vê, se comentar, se fazer, seria mais ou menos isso. Mas a realidade é totalmente outra. Do meu ponto de vista, não existe nenhuma evidência que justifique benefício para fertilização in vitro e nem benefício em reduzir aborto, com exceção única e exclusivamente do síndrome do anticorpo antifosfolípide, que tem alguma evidência aí de benefício. O que você acha, Débora? Qual que seria a sua mensagem aí final para as pessoas? Eu vou ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tá. Não, a
a minha mensagem é assim, a trombose é uma doença, é um problema muito grave e pode levar à morte. Então, a gente não está achando que a trombose não é nada, né? A trombose seria o tromboembolismo venoso. É muito grave, mas a gente não pode pegar um problema grave e extrapolar para outras situações. Então, assim, primeiro, tem que ir ao médico, um médico especialista. Se tiver alguma dúvida, procure outras opiniões. É importante mesmo, diante de algum quadro que seja raro, diferente, pegar outras opiniões, né? E que, assim, a minoria das pessoas tem trombofilia. A minoria. E a minoria das pessoas é que precisa fazer essa investigação para a trombofilia, né? Então, assim, essa é a minha mensagem. A trombofilia é super raro, só no caso da SAF, né? Levar a abortamento de repetição. E até o momento, até 2020, não tem nem estudo grande, sério, que fale que leva algum problema para engravidar, como falha de implantação na fertilização, desfecho desfavorável na fertilização, se caso você não estiver usando heparina ou AS. Essas são as minhas considerações. Legal, Débora. Eu tenho só a última pergunta aqui, que eu achei muito interessante, que tem a resposta num artigo que eu gosto muito, tá? Que é uma das pessoas que estão nos assistindo agora, que falou que teve fator 5 de Leiden, teve 2 abortos iniciais, se ela deve anticoagular. E eu vou até virar aqui a minha câmera, porque é a pergunta feita por uma revisão muito bacana, não sei se vai ficar bom quando eu virar, que é publicado no Blood Journal, tá? Que é uma meta-análise de heparina de baixo peso molecular para quem tem trombofilia hereditária. E eles fizeram uma revisão muito bem feita de toda a literatura existente até o momento, e tem esse caso 2 aqui, ó. Uma mulher de 25 anos que teve uma perda e tem fator 5 de Leiden. Então, ela tem trombofilia. Ela deveria usar heparina para prevenir uma perda gestacional? E aí eles fazem aqui a resposta dele no final. Levantou toda a literatura, caso 2, recomendado. Nós não recomendamos usar heparina de baixo peso molecular para evitar uma perda gestacional em quem tem alteração no fator 5 de Leiden. Então, fator 5 de Leiden, sim, é uma trombofilia leve, quando ela é heterozigoto, tá? Uma trombofilia de baixo, o risco não tem indicação de fazer heparinização para evitar risco de trombose durante a gestação, porque o risco da heparina superaria o risco de uma trombose com fator 5 de Leiden. Tá? Então, porque existe risco em usar heparina, e isso é sempre balanceado. No fator 5 de Leiden homozigoto, o risco de usar heparina é menor do que o benefício. Então, vale a pena utilizar durante a gravidez para evitar o risco de trombose. No fator 5 de Leiden heterozigoto, não. Aí não vale a pena. Os riscos da heparina superam os benefícios potenciais, porque o risco de trombose em quem tem fator 5 de Leiden ainda é muito baixo. Tá? É heterozigoto. E para evitar perda gestacional, aí está claro, não, nós não recomendamos. Tá? Heparina para em quem tem trombofilia, alteração no fator 5 de Leiden. Tá? Então, esse é um das questões aí envolvidas. E aí tem todas as coisas aí, vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Essa da metilena se causa síndrome de Down. Ah, sim. Esse é um fato. Pode falar aí, Débora. Não, na verdade, não tem nenhuma comprovação, é que ela é uma enzima, né? E aí a enzima vai ficar... O que eles falam que pode causar é que vai gastar mais o folato, né? Mas também não precisa dar metilfolato, que também é coisa da indústria farmacêutica. Exatamente. Tem isso também. Nem entramos nisso aí, né? Ó, ácido fólico funciona bem para quem tem MTHFR. MTHFR não causa síndrome de Down. O fator mais associado com síndrome de Down é a idade da mulher. Existem alguns pequenos estudos mostrando pequenas associações, mas isso daí, geralmente, quando você levanta de verdade, de fato, grandes populações, não se mostra a verdade. O ponto é que MTHFR é extremamente comum. E aí você faz estudo de publicar isso com qualquer coisa do mundo para tentar mostrar alguma associação. Mas não é, de fato, nada para se preocupar, tá? Então, tem alteração no MTHFR. Eu nunca dosei o meu MTHFR. Você sabe se você tem alteração no MTHFR? Eu não sei, não quero saber. Para mim, tanto faz. Eu quero saber. Estou viva ainda, né, Well? Não. E eu gostaria de agradecer a todos
os presentes. Essa live vai ficar salva. Quem tiver dúvidas, pergunte. Depois a gente vai fazer esclarecimentos, responder todas as perguntas. E a gente vai encerrar em 10 segundos aí agora. Eu gostaria de agradecer a todos os presentes. Foi uma grande honra estar com todos, uma grande honra estar contigo, Débora. Eu acho que vai ser bastante proveitoso esse nosso vídeo. Muito obrigado. Um abraço, é sempre muito bom estar com vocês. Adoro essa parceria. E obrigado por todo mundo que assistiu a gente. Muito obrigado, Débora. Até mais então, gente. Tudo de bom para todos.